Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 1, o verso de 1 a 4, a primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 1, verso de 1 a 4. Eu vou ler aqui na versão da NVI, eu peço que você acompanhe de caso aqui, conforme a versão que você tem, tá bom? Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Algumas versões traduziram como verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. João, ele justifica as suas palavras desse modo, né? Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Alegria plena, alegria completa. Um estado de felicidade que preenche todos os espaços. É a ideia de uma alegria que toma a vida da gente por inteiro, integralmente, porque nós temos momentos de alegria. É diferente de ser alegre, né? Mas o que João está justificando, o que ele está dizendo, eu estou dizendo isso para vocês, para que a alegria, a nossa alegria seja plena, seja completa, que ela tome todos os espaços da vida da gente, integralmente, completamente, nós possamos ser, de fato, pessoas com alegria, pessoas alegres. Foi justamente isto, alegria, que o pecado roubou do homem lá no jardim do Éden, quando a serpente seduziu a Eva e seduziu o Adão. Mas é precisamente isso que o Evangelho devolve a todo aquele que se rende a Jesus e confia nele. Eu quero te conduzir a refletir sobre isso nessa noite. Entender assim que a alegria, Deus nos criou para a alegria. Deus cria todo um cenário perfeito, não é? Mundo perfeito, árvores, águas, plantas, cores, sabores. Lá em Gênesis diz que Deus faz um jardim de delícias. E aí cria um homem e uma mulher e os coloca nesse jardim. Tinha tudo para serem completamente, plenamente felizes. A serpente vai lá e rouba isso. De lá para cá, o drama da humanidade é tentar resgatar essa alegria. E muitos ficam tentando encontrar alegria em algum lugar, tentando preencher os espaços da vida com alguma coisa. O Evangelho é justamente esta proposta. Jesus vem ao mundo, ele vem nos trazer plena alegria. Ele vem devolver o que o pecado roubou. E é muito importante essa compreensão para que nós saiamos daqui hoje resgatando essa alegria, entendendo qual é o caminho para a gente poder ter essa alegria devolvida, essa alegria de volta. Então, qual é o protocolo de recuperação dessa alegria plena? Ou seja, através do que se alcança a plena alegria. É interessante porque é bem o início de uma carta considerada até pequena comparada às outras cartas, especialmente de Paulo, né? Mas é um início, uma introdução de uma carta, mas essa introdução tem um recheio, né? Tem um conteúdo muito interessante. Por isso que João ele escreve essas coisas e diz: olha, eu estou escrevendo isso para que a nossa alegria seja completa. Para que, só olhando para essas coisas iniciais, claro que isso está espelhado em todo o conteúdo da carta dele, mas só essas questões iniciais que ele aborda, ele diz assim: isso aqui nos dá alegria completa.
A gente consegue entender o caminho do Evangelho. E a gente consegue experimentar essa alegria plena. Então, através do que se alcança essa plena alegria? Em primeiro lugar, através do encontro com Jesus. Quem escreveu afirma ter se encontrado com Jesus e ter participado de uma experiência com Deus. Veja só, versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos, ele diz, ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha que interessante, né? Todos os sentidos colocados aí. Ele que escreve, o João, está dizendo: olha, eu convivi com ele. Eu não sou alguém que simplesmente assim li sobre ele, ouvi falar sobre ele. Eu convivi com ele. E ele vai intensificando, né? Ele diz o que temos ouvido, o que temos visto, o que nós contemplamos. Mas ele chega no clímax da declaração dele, dizendo o que a minha mão apalpou, nossas mãos apalparam. Eu toquei o verbo da vida, eu convivi com ele, eu sei quem é Jesus de Nazaré, eu tive uma experiência com ele. E é interessante isso, por isso que ele está dizendo assim: eu estou escrevendo essas coisas para a gente ter uma alegria completa. A alegria completa começa no encontro com Jesus. Nas narrativas dos evangelhos, a caminhada de qualquer pessoa com Jesus partia de um encontro com ele. A pessoa se encontrava com ele. É nesse encontro que havia percepção de quem ele era. É nesse encontro que se ouvia um chamado dele dizendo: segue-me. É nesse encontro que existia a possibilidade de ser tocado por ele e experimentar algo extraordinário acontecendo vindo dele. Em vários desses encontros, a pessoa chegava sem fé e ela saía transformada, apaixonada por Jesus. Isso é importantíssimo. Tem gente que vai dizer assim: olha, eu não creio mais nada, não creio mais nada. Eu não tenho fé para me aproximar de Deus. Mas não precisa. É preciso você ter um encontro com Ele. Quando você tiver um encontro com Ele, aí então você tem fé. Muitos diziam para Jesus: me ajuda, eu estou precisando de fé. E naquele encontro com Ele, a pessoa saía apaixonada por Ele. Porque tudo começava com este encontro. E a tristeza, o abatimento, o desânimo se convertiu em uma explosão de alegria. As pessoas saíam da presença de Jesus completamente diferente da maneira como elas chegavam para Ele. O choro se convertia muitas vezes em júbilo. E a pessoa abatida, ela saía erguida da presença dele. É preciso a gente ter um encontro com Deus. Jesus explicou para Nicodemos que é necessário nascer de novo, é necessário nascer de Deus. Não dá para seguir a vida sem passar por Ele, sem passar por Deus. Nunca se terá alegria plena, alegria completa, se a gente de fato não passar por Deus. E como Jesus fala para Nicodemos, a gente nascer de Deus. A gente permitir que Ele venha gerar a gente de novo. Que Ele venha, como a gente fala na linguagem popular, né? Que Deus venha nos parir novamente, né? A nossa mãe nos deu a luz. Mas Jesus diz: olha, não basta sua mãe ter dado a luz a você, porque você nasceu no pecado, nasceu sem alegria. Você precisa nascer de Deus. Você precisa nascer de novo. E se nasce de novo a partir de um encontro com Ele. Tem que encontrar com Jesus. E quando isso acontece, a alegria que foi roubada no pecado, ela é recuperada através de uma relação estabelecida com Ele. Paulo, ele definiu esse encontro com Deus como uma experiência de reconciliação. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Paulo diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação.
Deus em Cristo estava trazendo o mundo de volta para si, devolvendo alegria ao mundo, devolvendo plena alegria às pessoas. É importante que nós entendamos isso hoje. Nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Você está dizendo assim, mas eu já tive esse encontro com Jesus. Então eu quero que você reflita nesse encontro e reflita no impacto que esse encontro tem que ter sobre a sua vida. Porque plena alegria vem desse encontro. Nós precisamos desse encontro. As pessoas, elas chegavam até Jesus sem fé nenhuma muitas vezes, mas elas saíam da presença dele cheias de fé. Porque a fé começava a partir do encontro. Precisa encontrar Jesus. Se você vem à igreja, você acompanha às vezes de casa a igreja, você fala assim, tem alguma coisa que eu ainda não entendi, né? Tem alguma coisa que eu não experimentei ainda. Talvez falte isso. Falta o encontro com Jesus. É a partir desse encontro, onde você se entrega a Ele, que você começa então uma caminhada de fé. As coisas mudam. Alegria devolvida, aquilo que o pecado rouba, nós temos isso restaurado por causa daquilo que Cristo fez por mim e fez por você. Segundo lugar, através do que vem essa plena alegria? Vem através do entendimento de Jesus. Olha, João escreveu que Jesus é a vida que se manifestou. Olha a declaração que ele faz. Ele diz, a vida se manifestou. Nós a temos visto, dela damos testemunho, vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Mais do que o encontro, o entendimento de quem Jesus é e do que Ele fez e do que Ele significa vindo a esse mundo, produz um impacto na vida de outras pessoas. A plena alegria devolvida pelo Evangelho de Jesus se espalha, se esparrama para outras pessoas. João está dizendo isso. Essa vida se manifestou, nós temos visto, nós entendemos. Ele diz assim, nós damos testemunho dela. Porque quando a gente entende quem é Jesus, é impossível ficar só aqui comigo. Eu preciso espalhar isso para as pessoas, isso esparrama para outras vidas. A Bíblia registra episódios em que o próprio Jesus recomendava que aquela pessoa que acabava de encontrá-lo e de entender quem ele era, Jesus dizia para a pessoa assim, vai chamar outros, vai anunciar para os outros, né? Tinha gente que às vezes queria vir atrás, Jesus falava, não vem atrás de mim, volta para a sua casa, vai lá anunciar as pessoas. Porque esse entendimento de quem Jesus é, nos faz anunciar, gera um impacto sobre outras vidas, outras pessoas. Um exemplo disso é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Interessantíssimo. A mulher não vale nada. Ninguém dá nada por ela. Jesus diz a ela, você teve 5 maridos. O que você tem agora não é teu marido. Ninguém olha para ela, ninguém dá atenção para ela. Mas Jesus quer conversar com ela. Jesus quer transformar a vida dela. E quando Jesus conversa com ela e ela se transforma, ela vira missionária. Diz que ela vai lá para os samaritanos, ela anuncia, fala assim, eu encontrei um Messias, eu encontrei. Ela traz um monte de gente para conversar com ele. É exatamente isso. É essa alegria devolvida, que quando ela é devolvida para nós, ela se esparrama. Ela passa a ser anunciada para outras pessoas. Agora aqui na carta, quando João está escrevendo, ele está vibrando com isso. E ele está dizendo, a vida se manifestou. Nós a vimos, dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem entende Jesus, quem entende a obra de Jesus aqui na terra, espalha a notícia a outras pessoas. Não consegue conter tamanha alegria. Pensa no que você faz nas suas redes sociais. Tem coisa que você, a hora que você vê, você mas nem medita. Você nem reflete, você nem analisa. Você compartilha na hora, não é? Tem umas coisas que você acha, isso aqui é muito legal, mas ou se você dá aquela risada gostosa
Você acha assim, nossa, isso aqui, você compartilha na hora. A ideia é essa, né? Quando você entende quem é Jesus, você compartilha na hora, né? Você curte e você compartilha. Você quer espalhar, quer esparramar para os outros. Você quer que outras pessoas saibam dessa alegria devolvida. Onde é que se acha essa alegria? Que você entendeu quem é Jesus. Os filhos de Deus deveriam compartilhar suas experiências com Deus. Como foram salvos pela graça, como são sustentados por Deus. Nós deveríamos compartilhar como a gente sente paz, apesar das tribulações que nós temos. Como nós somos curados dos nossos problemas mais intensos. Como nós experimentamos vida eterna já aqui nesta terra. Como nós recebemos de volta a alegria roubada pelo pecado. Deveríamos compartilhar isso. A gente compartilha tanta coisa, né, durante a semana. Vamos compartilhar. Pelo entendimento que nós temos. Eu entendi quem é Jesus. Eu entendi o que Ele fez por mim. Então eu anuncio. Eu testemunho. O entendimento faz isso. Então nós precisamos ter um encontro com Cristo. Precisamos entender o que Ele fez aqui. É a vida que se manifestou. E eu não posso conviver com tanta gente morta à minha volta e não esparramar essa vida para as pessoas. Se eu entendo isso, eu preciso compartilhar. E em terceiro e último lugar, a alegria plena, ela vem através do envolvimento por Jesus. E é por Jesus mesmo, você vai entender por quê. Versículo 3 e 4 diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O encontro com Jesus, o entendimento de quem Ele é, nos conduz a desejar, partilhar essa experiência de dividir com alguém, de não ficar só. Por isso, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós entendemos quem Ele é, nós nos envolvemos por causa de Jesus. Jesus não nos chamou para uma experiência solitária, mas para uma experiência comunitária. João diz que anunciava o que tinha ouvido e visto, para que em alguma medida aquelas pessoas tivessem comunhão com Ele. Tratava-se de um envolvimento por causa de Jesus. Já que o encontramos, já que entendemos quem Ele é e por que Ele veio a esse mundo, nos identificamos e desejamos estar envolvidos com quem passou pelo mesmo caminho, pela mesma experiência. Envolvimento. Nós envolvemos por causa de Jesus. Esta é a razão porque a gente quer ter comunhão uns com os outros, porque a gente se identifica uns com os outros. Nós encontramos pessoas que passaram pelo mesmo processo, que também são nascidas de Deus, que olham para a vida de uma forma diferente, que entendem que foram roubadas pelo pecado, mas agora foram restauradas por Deus, têm a alegria de Deus. Então, dá muita alegria vir à igreja, dá muita alegria ter comunhão, dá muita alegria visitar alguém, ser visitado por alguém, dá muita alegria conversar com alguém, porque esse alguém me entende. Ele passou pelo mesmo processo que eu passei. A experiência com Deus, embora experimentada na individualidade, que a gente fala, né? Quando Cristo voltar, ou quando você morrer, você não pode dar carona para ninguém. Você não pode pegar carona com ninguém. A salvação, ela é uma experiência individual. Cada um precisa ter um encontro com Deus e cada um responde diante de Deus. Não tem como pedir ajuda para o universitário, não tem como chamar o pastor na hora, né? É você e Deus apenas. É um encontro privado, privativo.
Então a salvação é uma experiência com Deus que ela é experimentada na individualidade. Mas a salvação, ela não pode ser vivida nas sombras do individualismo, que são coisas diferentes. A salvação, a experiência com Deus, não pode ser vivida na solidão da casa. Não pode ser vivida na experiência solitária. Mas a salvação, ela acontece no partilhar com os outros, no envolvimento com os outros, na comunhão com os outros. Uma pessoa salva de verdade, que entendeu o Evangelho, ela se envolve por Jesus, por causa dele. Eu entendo o que ele fez por mim, então eu vou buscar pessoas que têm a mesma experiência que eu e quero conviver com elas, porque elas me ajudam e eu ajudo essas pessoas também. Lembra de Atos capítulo 2? A igreja caminhava junta, tinha tudo em comum. Agora João está dizendo aqui o que nós temos visto e ouvido, nós anunciamos também a vós outros. E ele diz assim, para que? O propósito é que vocês mantenham comunhão conosco. Estou anunciando, porque se vocês tiverem a mesma experiência que eu tive, a gente tem comunhão, a gente caminha junto. Envolvimento. Nossa alegria pode ser plena, se nós entendermos isso. Às vezes você diz assim, puxa, mas eu já encontrei com Cristo. Eu já entendi quem Cristo é. Eu até conto para as pessoas. Mas às vezes a gente não se envolve tanto. A gente não participa tanto. A gente não comunga tanto. Nós temos uma caminhada muito solitária, uma carreira solo. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para partilhar de comunhão. Então a gente encontra com Cristo. Observa, esse é o esquema dos evangelhos, né? As pessoas se encontravam com Cristo. Elas, entendendo quem Cristo era, espalhavam a notícia. E depois elas se juntavam em grupos, né? Elas se envolviam umas com as outras. Esse é o caminho do evangelho, simples assim, né? É assim que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente viva dessa forma. Quando nós fazemos esse esquema de Deus, seguimos esse protocolo de Deus, Deus está dizendo, alegria volta, ela é completa. Então, a nossa alegria pode ser plena em função de um encontro com Jesus, em função de um entendimento de Jesus, quem Ele é e seus propósitos, em função de um envolvimento por Jesus, nos unindo a outros que passaram pelo mesmo processo. Que Deus te abençoe.